Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Nessa receita de hoje eu quero te mostrar uma empadinha, mas com um jeitinho um pouquinho diferente na hora de fazer. Ela fica super gostosa e, claro, é muito prática de fazer. Tenho certeza que tu vai adorar fazer ela aí na tua casa. Para quem ainda não me conhece, eu sou a chefe Sandra Freitas e estou sempre por aqui, trazendo preparações sem glúten, sem leite, gostosas e com receitas que dão certo. Então, gurias, nesse vídeo hoje, como eu já disse, nós vamos fazer essa empadinha de uma maneira um pouquinho diferente. Não tem nada a ver com aquela tradicional empadinha, mas ela é tão gostosa que nos aniversários eu tenho certeza que ela também vai fazer um sucesso. E ela é muito fácil de fazer. Então, dá só uma olhadinha. Para fazer essa empadinha, nós vamos precisar de um bolzinho. E nesse bolzinho a gente vai apenas colocar todos os ingredientes. Então, para te ter acesso à lista de ingredientes com todos os detalhes do passo a passo, tu clica no link que vai ficar aqui abaixo do vídeo, Receitas que dão certo. Aí tu vai lá no blog, tu vai poder tirar um print, copiar a receita ou mesmo ter ali nos favoritos do teu telefone para te consultar sempre que tu quiser. Então, é muito importante que tu conheça o blog Receitas que dão certo, porque lá tem essa e inúmeras outras receitas, tudo sem glúten e sem leite para o teu dia a dia. Agora sim, vamos para essa receita? Então, minha gente, nós vamos precisar aqui, ó, de farinha de arroz, amido de milho, polvilho doce, farinha de grão de bico. Aqui eu tenho açúcar, sal e goma xantana. E ainda já vou acrescentar aqui junto o fermento químico em pó, aquele fermento de bolo. É só misturar aqui os ingredientes, todas as farinhas, e aí sim nós vamos adicionar os ingredientes líquidos. Que eu tenho óleo, pode colocar um azeite que vai ficar maravilhoso também, ovos. E essa aqui, gurias, é uma receita que ela dá super certo e é muito prática de fazer. A gente não precisa ficar perdendo horas na cozinha, né, ou muito mais tempo fazendo a massa, modelando as empadinhas na forma. Dessa forma, ela é muito mais rápida e a gente tem um resultado incrível com muito menos tempo, né? Então, praticidade aqui nessa receita é a palavra-chave. E aí eu vou colocar então o leite vegetal, que a gente vai colocando aos poucos. Por quê? Nós precisamos entender o ponto dessa massa, tá, gente? O nome já conta toda essa praticidade. O importante é que os ingredientes fiquem bem homogêneos. Aqui eu estou utilizando um leite de castanhas. Aí aqui abaixo do vídeo tu também encontra o link para aprender a fazer um leite de castanhas em casa. Maravilhoso para usar em qualquer uma das tuas receitas. Então olha só como vai ficando a massa. E eu quero ela ainda um pouco mais fluida. Ó, mais um pouquinho. Então aqui nós vamos colocar o restante do leite. Agora sim, olha só, tá bonita essa massa. E aí é só a gente colocar na forma. E aqui, gente, que é a mágica, tá? É por isso que ela tem esse nome, empada 3 pingos. Então aqui eu tenho as forminhas. Essa minha forma, ela é um pouco maior. É aquela forma de empada para fazer um lanche, tá? Um tamanho grande. Aqui eu tenho o tamanho pequenininho, aquele tamanho de empada normal. Pode ser a crespa, enfim. Escolhe a forma do tamanho que tu quiser, crespa, lisa, não importa, tá? Tu pode escolher o tamanho que tu quiser. Então aqui eu tô colocando nas formas, nós vamos untar. E eu separei 9 forminhas, tá? Aí a gente vai ver aqui as quantidades. Por quê? Tudo depende do tamanho da forma que eu tô utilizando, tá? Então aqui a gente vai escolher. Então eu vou partir para uma colher um pouco menor, porque como o nome já diz, né, gente? Empada 3 pingos. Então nós vamos colocar, ó, podia ser 3 colheres também, né? Então nós vamos colocar uma base aqui de massa em cada uma das formas. Na forma pequenininha, uma colher só é o suficiente. Como a minha forma aqui é um pouco maior, aí a colher já é um pouquinho mais avantajada. Sobrou um pouquinho menos da metade da massa. E aí agora a gente vai colocar então o recheio.
E de recheio, gente, vocês podem escolher aquele que tu gostar. Aqui eu estou usando um frango cremoso. Um franguinho desfiado, cozinhei ele com água, sal, alecrim e sálvia. Super gostoso, fica um saborzinho bem neutro, mas está bem temperado. Coloquei pimentão e temperinho verde, salsinha, tá? Salsinha e cebolinha é o suficiente. Mas claro, se tu gosta de colocar uma pimenta, gosta de adicionar outros condimentos aí também, fica à vontade, tá? Aí tu faz naquele sabor que tu tá acostumado. E aqui eu vou colocar então um frango cremoso. Esse franguinho, gente, é um frango desfiado, cozinhei ele com alecrim, com sálvia, coloquei sal, nem pimenta eu usei, tá? Então ele tá um tempero aqui na medida certa, mas fica à vontade de usar aquele que tu gostar. E claro, com um toque de salsinha, né? Tem que ter. E claro, também coloquei aqui um creme de leite vegetal. Lógico que como as minhas receitas elas são sem leite de origem animal, eu utilizo tudo à base de vegetais. Então o leite que eu usei é um leite de castanhas, aqui abaixo tu encontra o link para aprender. E esse creme de castanhas também, esse creme de leite vegetal, tu também encontra o link aqui abaixo da receita, tá? Então fica tranquila que tu pode aprender tudo que tu precisa para fazer os teus recheios aí na tua casa, sem ter que precisar ficar passando vontade, né? Ou tá correndo atrás dos ingredientes industrializados. Mas então, vamos lá. Aqui nós vamos adicionar uma colherada de recheio. E como eu estava dizendo, gente, vocês podem utilizar outros recheios. Eu estou usando o franguinho, mas nada impede de tu fazer com uma carne seca, desfiada, tu fazer ele somente de palmito, de legumes, fazer com linguiça. Gente, uma empadinha de linguiça fica maravilhosa. Quer fazer de presunto e queijo também? Fazer um creme de milho com esse creme de leite vegetal fica um espetáculo também. Então, tu pode usar aquele gosto, né, aquele recheio, e aí tu pode fazer com aquele recheio que aí na tua casa gostarem. Um pouquinho para cada um para agradar a todos os paladares, né? Então, aqui sim. Agora é só jogar um tantinho da massa aqui por cima. Vou colocar um pouquinho em cada e depois a gente distribui o que sobrar. E agora é só dar aquela ajustadinha aqui, ó, para cobrir o recheio. E aí sim, eu vou colocar por cima porque eu gosto, mas tu fica à vontade. Se não gostar, se não quiser, não tem problema. Eu vou jogar aqui ainda, ó, um orégano por cima, que eu adoro. E aí sim, é só a gente levar pro forno. Olha só como elas estão. A gente vai levar pro forno que já está pré-aquecido e em seguidinha elas vão estar prontas. E olha só, 20 minutos no forno a 180 graus e as nossas empadinhas 3 pingos já estão prontas. Deliciosas! Vamos ver esse resultado? E olha só a delícia dessas empadinhas aqui. Uma massa leve, fofinha e super gostosa. Olha só. Espetáculo de receita. E claro que a gente só tem resultados assim com uma boa combinação de ingredientes. E é super comum quando a gente está iniciando na panificação, nesse mundo sem glúten, a gente ter essas dúvidas, né? Porque para ter resultado, conhecimento é fundamental. Então me acompanhe sempre por aqui para te poder entender todo o processo de fazer as receitas. Ou claro, tenha muito mais conhecimento no curso de Panificação Prática para Iniciantes. Lá tu vai entender todo o processo e tudo o que tu precisa para poder ter resultados como esses em todas as tuas receitas. E claro, se tu ainda não me segue aqui, já aproveita, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que uma receita nova entrar aqui no canal. E lógico, né, gurias? Façam essa receita e depois voltem aqui e me contem o resultado que vocês tiveram, qual foi o sabor, né? Qual foi o recheio que tu utilizou para fazer essa empada 3 pingos maravilhosa aqui, sem glúten e sem leite de origem animal. E nos vemos então na próxima receita. Até lá!